Terra à vista! Vamos continuar nossa viagem literária. E hoje nós vamos ao século XVI. O Brasil começava a ser descoberto, ou ser invadido, né? Os portugueses chegaram ao Brasil precisamente em 1500, no início do século XVI. E aí, por se tratar de 1500 a 1601, vamos chamar esse período de quinhentismo. Não vamos chamar de estilo literário, porque não é propriamente um estilo, é um período literário, né? E o que se fez nesta época aqui, quando se chegou a esta terra, se percebeu que essa terra, os habitantes não tinham chegado à idade da escrita, muito menos à idade do metal. Mas isso se percebe depois. A primeira impressão não foi essa. A primeira impressão deixada na carta de Pero Vaz de Caminha é que havia ouro e prata, que Pero Vaz de Caminha, com muito entusiasmo e com o seu afã mercantilista de encontrar riquezas e mercado consumidor, interpreta erroneamente o gesto do índio, quando ele vai dizer que o capitão mandou que fosse à terra para vindilar alguns dos homens que corriam na praia. Vieram uns 7 ou 8. Quando eles chegaram a nau, não fizeram nenhuma menção, nem ao capitão, nem a ninguém. Percebemos o estranhamento, né? O estranhamento que se dá das duas culturas. Eles não reconheceram a autoridade do capitão. E não podiam, porque não fazia parte da cultura deles ser submisso à autoridade. E aí ele vai dizer que, depois de terem oferecido algumas coisas ao habitante, e eles não quiseram nada do que ofereceram, um deles olhou para o colar de ouro do capitão e acenava para o colar e acenava para a terra, como quem nos dissesse que ali havia ouro. Logo em seguida lhe mostramos um castiçal de prata, e ele acenava para o castiçal e acenava para a terra, como quem nos dissesse que ali havia prata. E isso revela muito mais a intenção dos portugueses do que o que havia de fato com os índios. Os índios não sabiam o que era ouro e prata, né? Só mais tarde eles vão saber disso e, ao descobrirem isso, perdem o interesse e passam pouco tempo por aqui, né? Cabral, logo no mês de maio, ali pelos 10 dias do mês de maio, já estava embarcando, queria encontrar esse caminho para as Índias. Mas, como nesta terra não tinha escrita, as primeiras coisas escritas sobre esta terra vão ser consideradas as primeiras obras da literatura nesta terra, né? Fique atento a esse detalhe sutil de literatura no Brasil e de literatura do Brasil. Literatura no Brasil foi o que se escreveu sobre o Brasil, quando brasileiro nenhum ainda produzia literatura. Mais tarde, literatura do Brasil, quando brasileiros já nativos, nascidos aqui, começam a produzir literatura, né? Pois bem, mas essa literatura vai ter como marco inicial a carta de Pero Vaz de Caminha, a famosa carta, né? Que tinha valor histórico documental, mas que foi escrita com certo entusiasmo, né? Muito entusiasmo, o entusiasmo pela paisagem exótica, paradisíaca, acreditavam que tinham chegado a um paraíso perdido, né? O entusiasmo pela nudez das Índias, pela beleza da nudez das Índias, né? Pela gentileza delas. De modo geral, vai dizer que o habitante daqui era muito bonito, né? Tinha bons rostos e bons narizes e peles avermelhadas. E ali a gente percebe que havia um certo entusiasmo, né? Com a fauna, com a flora, com o exotismo da paisagem e o choque religioso, da moral religiosa com a nudez dos índios, né? Mas não se tratava de arte literária. Eles não eram escritores, eles não faziam arte, eles produziam informações. Por isso, vamos chamar este período de literatura informativa. Era o caráter do que se escrevia nesta época, um caráter puramente
informativo, né? Mas também podemos chamar esta literatura de literatura de viajantes, porque não vieram morar aqui, não eram moradores, eram viajantes que vieram nessas viagens, e Pero Vai de Caminha não foi o único, né? Depois vieram outras expedições de povoamento, de guarda-costa, que sempre traziam escrivões que tinham outro nome, eram chamados de cronistas. Podemos resumir que os cronistas tinham a seguinte função: registrar os acontecimentos para a posteridade. Eu costumo dizer que os cronistas fazem o inverso dos historiadores. Os historiadores vão buscar no passado o conhecimento para o presente. Os cronistas, no presente, registravam os conhecimentos para a posteridade, né? Essa era a missão dos cronistas, registrar os acontecimentos para a posteridade. De maneira que o que nós chamamos de escrivão era chamado de cronista, né? E essa literatura ainda pode ser chamada de literatura de viajantes. Passavam por aqui em viagens e seguiam viagens, não eram moradores, nem vieram para ficar, né? Então, toda essa gama de informação de Pero Vai de Caminha, que foi o primeiro, depois segue-se Pero de Magalhães Gândavo, Pero Lopes de Souza, aí você já deve ter percebido como esse nome era comum na época, né? Parecia que era nome de cronista, Pero Vai de Caminha, Pero de Magalhães Gândavo, Pero Lopes de Souza, teve Gabriel Soares, Jean Léry, que foi um francês e passou aqui clandestinamente, então é considerado de estrangeiro, né? Passou por aqui Hans Staden, que foi holandês, e também passou clandestinamente aqui, ficou prisioneiro dos índios tupinambás e produziu toda essa experiência do tempo que passou prisioneiro dos índios tupinambás. Então, tudo isso tem caráter informativo, né? Então, vamos resumindo aqui. Literatura quinhentista, porque se trata do século de 500. Literatura de informação, porque o caráter é puramente informativo. Literatura de viajantes, porque não foram moradores, passaram aqui em viagens. Fizeram as informações das impressões que tiveram e seguiram viagens. Literatura de cronista, porque essa era a função deles, cronista, registrar os acontecimentos para a posteridade. Mas depois, quando o rei de Portugal decide tomar posse dessa terra, para povoá-la, para que outros não venham e tomem posse, que manda para cá as expedições de povoamento e guarda-costas, vai precisar mandar também missões religiosas para salvaguardar esta gente que vem para cá para não se perderem no pecado. Fazia parte também de uma das atitudes, de uma das medidas da Contra-Reforma, né? Vou mandar para cá quem? Os jesuítas, padres formados pela Companhia de Jesus, preparados intelectualmente para dominar o mundo. Vinham para cá para catequizar os habitantes não cristãos e vigiar os cristãos. Então, desce aqui, chefiando esta missão, o padre Manuel da Nóbrega. E ao chegar aqui, encontrar aquele monte de homens amancebado com índias, se preocupou e imediatamente escreveu ao rei que mandasse para cá mulheres cristãs para salvar esses homens do pecado, porque as índias não tinham alma, eram selvagens. E para a moral cristã, sexo fora do casamento e com mulher que não fosse cristã era estar caminhando para o inferno. E o rei recruta as órfãs da rainha para que essas moças viessem para cá, ser escolhidas por esses brutamontes que vieram habitar esta terra por imposição do rei, né, que mandou para cá a população carcerária, os degradados. E essas moças, órfãs da rainha, que eram educadas dentro de convento, viriam para cá
para servir a estes homens, né? Como eram poucas, o rei resolve recrutar as prostitutas e manda junto. Aqui se faria o casamento delas com os cristãos que tinham aqui, e diante do altar se recebia permissão para se fazer sexo, sem que fosse preciso fazer com as índias que não tinham alma, que eram selvagens e que podiam os levar ao inferno. E o padre Manuel Nóbrega percebe que os jesuítas jovens não estavam preparados para a missão. Então escreveu Diálogo sobre a conversão do gentil. Gentil com O, que é o oposto do gentil com L. Gentil com L é o homem cortês, educado, civilizado. Gentil com O era o homem selvagem. E era um diálogo sobre a conversão, como converter este homem selvagem. Ele escreve com arte, tinha conhecimento de arte, né? Porque a igreja na Europa já dominava todas as artes. A música que era feita pelos padres. Só os padres podiam fazer música e se tornaram os maiores músicos de todos os tempos. E aí já dominava a arquitetura, dominava todas as artes. Esta era a verdade, a igreja dominava as artes. E os padres traziam esse conhecimento de arte. E o padre Manuel da Nóbrega vai fazer a primeira obra de valor artístico-literário nesta terra. Depois, com a chegada do padre José de Anchieta, de inteligência ímpar, né? Porque chega ao Brasil sem falar nenhuma língua da costa brasileira, mas aprende tupi-guarani de tal forma que escreve a primeira gramática em tupi-guarani. Você tem ideia do que ele fez? Ele criou uma escrita para uma língua que não tinha escrita, só a fala. E ele cria, então ele torna-se o primeiro linguista nessa terra, torna-se o primeiro folclorista, porque é o primeiro a pesquisar os costumes, as crenças, as tradições, os valores, os folguedos, né? As brincadeiras. Ele é o primeiro a fazer isso, torna-se o primeiro folclorista. E vai escrever a primeira peça de teatro no Brasil, O Alto da Pregação. Quem eram os atores que iam representar essas peças? Os índios convertidos, para representar para os índios ainda não convertidos. Ele escrevia autos, inspirado nos autos de Gil Vicente, né? Que são peças teatrais criadas na Idade Média, que têm caráter sagrado, profano e moralístico. E ele, através dos autos, através do teatro, ele vai se utilizar do teatro como meio pedagógico, como meio catequético. E com o teatro, ele realmente vai conduzir a catequese nesta terra. Mas também vai ser fundador da primeira vila e do primeiro colégio. Mas quando a gente fala em colégio, você aí já pode imaginar uma estrutura de um colégio bonito como esses que vocês estudam ou vê por aí. Mas não imagine assim. Imagine cabanazinhas de palha, coisas de índio, aonde ele se utilizava para dar aulas de catequese aos índios e até mesmo catequese já aos cristãos que estavam por aqui, né? E ainda faz poesia, a melhor poesia do seu tempo, né? De maneira que nós vamos entender que José de Anchieta vai fazer literatura de fato e de direito. Literatura com valor artístico, literário, né? Com tudo o que a gente possa imaginar, poesias bem trabalhadas, trazendo rimas, as poesias religiosas, né? Não tinha graça falar deste passado sem estabelecer uma relação que eles tenham com o presente. Talvez seja uma maneira da gente compreender porque o Brasil é o maior país católico do mundo. Sua formação, sua educação começa exatamente com o catolicismo, com padres jesuítas fazendo isso, né? E se utilizando da arte, do teatro, para expandir a religião. Hoje nós vivemos um momento semelhante. Podemos dizer que o Brasil vive um momento de reforma e contra-reforma religiosa. Um avanço de protestante, se utilizando das artes e das mídias, e o combate, uma reação da igreja, se utilizando das mesmas mídias, produzindo seus popstar,
para encolher o avanço, para conter o avanço protestante e continuar sendo a maior religião deste país, né? É assim que nós podemos fazer uma relação do nosso presente com o passado do quinhentismo, que é o primeiro período da literatura no Brasil e não do Brasil. Então, só no próximo que nós vamos ver a literatura do Barroco, aonde escritores nativos já começam a produzir literatura que podemos chamar de propriamente brasileira. Então, até o nosso próximo encontro.